como não cair na zona da autossabotagem, mas saber quem realmente merece a minha atenção e o meu afeto. Eu oscilo muito entre não me entregar, fugir, desconfiar do amor dos outros e ficar extremamente apegada, um apego ansioso. Quem mais de vocês também acredita que já superou o fim do relacionamento e tentou se relacionar de novo e tá nessa oscilação aí de sentimentos, de fuga, de se entregar, de desconfiar do amor dos outros? Mais alguém tá passando ou já passou por esse cenário? Lembrando que se você ainda não passou por esse cenário, talvez no futuro você vai passar. Eu preciso já começar falando que sinto muito, Leoa, você não superou o teu antigo relacionamento, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Por que eu falo que é preciso passar pelas 4 fases do término para conseguir superar? Se você não sabe quais são as 4 fases do término, eu vou falar aqui para você. A fase número 1 é a fase da leoa ferida. A leoa ferida é aquela que sofre por estar se sentindo rejeitada, acredita que a vida não tem mais sentido, que nunca mais vai conseguir superar, que foi traída, que foi usada, que está se sentindo enganada, que está tentando ainda entender por que esse fim do relacionamento acabou. E aí essa é a fase número 1, tá? A fase número 2 é a fase da leoa confusa. A leoa confusa é aquela leoa que não sabe se ela ama, se ela odeia, se ela tem recaída com o ex, se ela não tem recaída com o ex. Daí ela volta lá para a fase da rejeição. Daí ela tem esperança de voltar e aí essa é a fase número 2 da leoa confusa, tá? E a fase número 3 é a fase que essa leoa aqui se encontra. Por que eu falei que ela já achava que tinha superado? Porque ela fala, né, que ela já tá tentando se relacionar com outra pessoa, mas ela fica oscilando aí de comportamentos. E é isso que eu falo. Leoa, você que tá sendo analisada aqui, você ainda não superou, tá? Vou ser bem sincera. Porque se você tivesse superado, você não tava nessa oscilação de sentimentos, você já tava desbloqueada. A fase número 3 é a fase da leoa consciente. É a fase da leoa que tem medo. É a fase da leoa que acredita que não vai mais conseguir se apaixonar por ninguém. É aquela que acredita que as pessoas vão vir e ela vai sofrer de novo. Então essa é a fase número 3, a leoa consciente. Vocês enxergam aqui nas palavras dela que ela tá consciente, né? Ela fala, eu oscilo muito, eu tento me entregar, mas eu fujo, eu desconfio, né? Ela não fala que ela tem medo, mas ela tá nesse sentimento. Por que ela não se entrega? Porque tem um motivo, tem um medo, tem uma crença, tá? Essa é a fase número 3, a leoa consciente. E a fase número 4, se vocês querem saber, é a fase da leoa fortalecida, que ela vai adiante, que ela tá desbloqueada, que ela não tem medo, que ela já entendeu tudo que ela passou nesse fim de relacionamento, ela tá pronta para se conectar com uma pessoa. O que acontece, gente? A maioria de vocês não tem a clareza mental dessas 4 fases do fim do relacionamento. E aí vocês chegam na fase número 3, que é a fase da leoa consciente, e vocês acreditam que vocês estão prontas para se relacionar novamente. E aí que muitas e muitas de vocês se bloqueiam, porque vocês não superaram o ex de uma forma assertiva, vocês não passaram pelas 4 fases, e aí isso faz com que você chegue e fique estagnada nesse cenário atual, nesse cenário que essa leoa tá. Ela tenta, mas ela volta atrás. Ela vai, mas ela foge, ela desconfia. E aí, o segundo ponto dessa análise aqui é o ponto de ela ficar extremamente apegada, um apego ansioso. Se você não sabe o que é o apego ansioso, ele é um conteúdo bem denso, mas eu vou dar uma pincelada aqui só para você entender, para a gente conseguir descer um pouquinho mais na análise dessa leoa. O apego ansioso, ele acontece na fase da formação do indivíduo, lá na infância. A criança, quando ela vai fazendo essa formação do inconsciente, das emoções, construindo o banco de dados dela, o que acontece? Essa criança, quando ela sofre por esse apego ansioso, ela não se sente, ela não tem certeza. Ela não tem certeza da disponibilidade
do pai, da mãe, dos cuidadores, dos familiares, no que diz respeito ao suporte necessário para ela sobreviver. Esse cenário familiar, o que acontece? Quando essa criança sofre por esse apego ansioso, ela não consegue saber se ela vai ter a disponibilidade, se o pai e a mãe vão estar presentes quando ela precisar, se os cuidadores vão estar perto dela. Ela registra esse cenário, ela não sabe lidar com esse sentimento, e aí às vezes esse contexto familiar, às vezes eles estão disponíveis e às vezes não. E aí na formação dessa criança, na formação desse indivíduo, ela cresce, ela traz isso para a vida adulta dela, refletindo também na vida amorosa. Dentro do cenário da vida amorosa, esse apego ansioso ele se manifesta da seguinte forma: o adulto ele se desenvolve com alguns sentimentos negativos no que diz respeito à autoestima. Ele se desenvolve com uma tendência muito grande à ansiedade, medo da separação, medo de ficar sozinho. Ele desenvolve, né, essa leoa desenvolve muitas vezes traços ciumentos. Ou ela acredita que o parceiro, a pessoa que está com ela, pode deixar ela a qualquer momento. Então tudo isso traz traços para essa formação, para esse banco de dados. Por isso que é tão importante você entender que muitas dessas bagagens, dessa dificuldade emocional que você tem em superar o teu ex, estão enraizadas no teu inconsciente, tá? E aí, essa leoa, ela pode também apresentar muita confiança no que diz respeito ao parceiro, a pessoa que ela está se relacionando, só que ela não se sente confiante. Ela não tem confiança nela mesma. E aí, ela acredita que a qualquer momento, a pessoa que ela está se relacionando pode deixar ela. E é exatamente isso que está acontecendo com essa leoa. Por quê? Por que essa leoa foge? Porque ela não tem essa confiança. Junto com isso, né? Como eu falei, junto com esse apego ansioso, tá aí os traumas deixados por esse antigo relacionamento que muito provavelmente ela não superou. Ela só chegou até a terceira fase do fim do relacionamento. E é por isso que muito provavelmente ela não consegue ser feliz, ela não consegue se desbloquear, ela não consegue viver bem a vida amorosa dela. Eu preciso dizer pra você, Leoa, que você assim tem um abacaxi, tá? Mas assim, um abacaxi bem grande pra você descascar, tá? Mas eu preciso te dizer que assim, esse abacaxi ele vai demorar um tempo pra você descascar, se você decidir fazer esse teu processo de autoconhecimento sozinha, tá? Mas assim, depois de você descascar todo esse teu abacaxi aí, você fica tranquila, isso ainda vai dar um doce, um doce de abacaxi bem gostoso aí pra você comer, tá? Então só pra você entender como é complexo o nosso comportamento, tá, gente? Por isso que eu falei, o que diz respeito ao autoconhecimento é muito profundo, é muito imerso, as camadas que a gente tem enraizadas na nossa mente. Então é um processo que precisa ser visto, tá? E como eu falei, se você tem a possibilidade de unir o racional e o inconsciente, o processo é muito mais rápido.